Olá, como vai você? Tudo bem? Se gostar aí do conteúdo do canal, se inscreva no vídeo, deixe seus likes e ative os sininhos das notificações, ok? Por mais que a tradição insista, em dizer que Jesus um dia ou várias vezes falou sobre um tempo futuro, sempre que pegamos a Bíblia ali, nós não encontramos isso. Jesus ali nunca falou sobre um tempo posterior à sua geração. Tudo que Jesus relatou ali está relacionado a um período dentro do período da sua geração. Mas tem uns casos ali que ele fala de trevas exteriores. Ele fala que os filhos do reino seriam lançados nas trevas exteriores. Quem que eram os filhos do reino? Os filhos do reino era o povo judeu. Eles eram os filhos do reino. Eles seriam lançados nas trevas exteriores. Ali no vale do Hermon, no vale do inferno, eles seriam lançados ainda vivos ali, e ali haveria choro e ranger de dente. Ele fala com a mulher samaritana, sobre um período futuro. O período futuro seria esse aí, onde o Império Romano invadiria Jerusalém, invadiria Samaria, e não haveria um lugar de adoração ali, nem em Samaria haveria um lugar de adoração, nem em Jerusalém haveria um lugar de adoração. Então ali ele está relatando ali o que aconteceria, tanto com Samaria como com Jerusalém, quando os lugares sagrados deles seriam destruídos, de ambas as cidades seriam destruídas. Mas ele falou lá quando os judeus lá foram interrogar ele a respeito da torre de Siloé que havia caído, e também sobre o fato de Pilatos ter matado aqueles homens, aqueles galileus que ofereciam sacrifício. Ali ele falou de coisas do futuro. Não, ele falou de coisas do futuro realmente, mas não de um futuro posterior à sua geração. Ali ele falou que se aqueles homens, que se julgavam santos, que se julgavam melhor do que os outros que haviam morrido, aliás até afirmavam ali com uma certa contundência que aqueles homens haviam morrido tanto ao fio da espada quanto na queda da torre de Siloé, porque eram pecadores. Jesus fala com eles, ou seja, com aquela geração, que se eles não se arrependessem, de igual modo eles morreriam. Haveria uma tragédia, aconteceria uma tragédia com eles. Pilatos, o Império Romano, o Império Romano passaria eles ao fio da espada, da mesma maneira que passou aqueles galileus que ofereciam aquele sacrifício. Então, se eles não se arrependessem, o Império Romano passaria eles ao fio da espada. E aí aconteceria tudo isso, Aconteceria o fato deles muitas vezes serem lançados lá no Vale do Hermon, no Vale do Inferno, ainda vivos ainda, feridos e ainda vivos ainda. E ali haveria choro e ranger de dentes, ou seja, os filhos do reino, aqueles que estavam predestinados, os judeus que estavam predestinados ao reino de Deus, acontecer essa tragédia com eles. Mas lá em Mateus, no capítulo 24, ele fala, não, em Mateus 24 ele está relatando para os discípulos dele o que aconteceria também naquela geração, nos dias dos discípulos dele, quando o templo seria destruído, haveria invasão romana e o templo seria destruído, não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribado. E aconteceria naquele período a volta dele, a vinda dele, a vinda na forma que os judeus entendiam como a vinda de Deus. Os judeus entendiam como a vinda de Deus, já disse em outros vídeos, que os judeus entendiam como a vinda de Deus o fato de uma nação mais forte, mais violenta, vir sobre a outra e destruir ela, devastar ela. De igual modo aconteceria com Jerusalém, aconteceria com Israel. Israel seria completamente devastada pelo Império Romano. Era a vinda de Deus, era a vinda de Jesus, era a segunda vinda de Jesus ali acontecendo. A gente não vê nada. Se você pegar o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse está relatando os fatos que aconteceram nesse período, ou que aconteceriam nesse período, do primeiro século, no período daquela geração contemporânea de Jesus. Você não encontra nada posterior a isso. Jesus nunca falou nada posterior à sua geração. Jesus veio para os judeus, e para os judeus ele falou para os judeus o que haveria de acontecer com eles naquele dia. Haveria de acontecer o final daquela dispensação, onde que eles viviam debaixo de constantes sacrifícios, na expectativa de agradar a Deus. Então Jesus você não encontra ali
no chamado Novo Testamento, né, que na verdade é o Velho, porque o período da lei ainda estava vigorando, tanto que ele disse que era para aqueles discípulos, né, comemorar a Páscoa judaica ainda não havia passado, era para aqueles discípulos comemorar a Páscoa até que Jerusalém fosse destruída, até que ele viesse nas nuvens, né, para destruir aquele sistema, para destruir aquela dispensação, para acabar com aquela dispensação. Então, enquanto aquela dispensação não acabasse, era para os discípulos dele celebrarem ali a Páscoa, ele continuar celebrando a Páscoa. Ele não tinha vindo para destruir, né, a lei e os profetas, ele tinha vindo para mostrar que as leis dos profetas estavam certas, né, quando profetizavam e falavam dele. Ele não tinha vindo para poder se levantar contra Moisés, ele tinha vindo para poder mostrar que o que Moisés falou a respeito dele era verdade. Então ali os ímpios, né, os ímpios da terra, que na verdade era o próprio povo judeu, porque nem todo judeu era de fato israelita, né, a grande maioria na verdade não tinha compromisso nenhum com Deus, tinha compromisso com um sistema religioso muito lucrativo, trazia grandes benefícios para a elite, para aqueles que praticavam, né, para aqueles que exerciam o sacerdócio, e na verdade não trazia nenhum benefício para o povo, não trazia nenhuma comunhão para o povo, não levava o povo a nenhuma comunhão com Deus. Era simplesmente um negócio muito lucrativo. Então Jesus fala que tudo que Jesus falou, né, nos dias dele, Jesus estava falando ali para aquela geração, para a geração dele. Nada posterior àquela geração. Era aquela catástrofe, né, a maior catástrofe de todos os tempos. Nunca aconteceu antes uma catástrofe semelhante àquela em Israel e nunca jamais haveria de acontecer, né, como de fato já estamos aí há cerca de 2000 anos, né, depois, há quase 2000 anos depois, e ainda não aconteceu nada semelhante àquilo com Israel. Já foi completamente devastada, né, o ódio contra os judeus foi muito grande naqueles dias. Então é isso aí, a gente não encontra nada. A tradição insiste, por mais que a tradição insiste em dizer que Jesus falou alguma coisa para os nossos dias, para o nosso futuro, é pura mentira, é porque é um negócio lucrativo falar que Jesus falou para os nossos dias ou falar para o futuro. Não é lucrativo para a religião falar o que a Bíblia diz, né? Não é lucrativo, é um tremendo prejuízo para eles dizer o que a Bíblia realmente diz ali no chamado, né? No chamado Novo Testamento. Se eles disserem o que ali realmente está escrito ali, eles vão perder muito dinheiro, vão perder a lucratividade deles. Então eles jamais vão contar o que realmente está escrito ali. Vão sempre projetar o que está escrito ali para o futuro, que era para o futuro daquela geração, né? Então eles vão projetar o futuro daquela geração para o nosso futuro ou para o futuro das gerações que virão, por causa da lucratividade que isso dá para quem pratica, né? Para quem domina a religião, para quem funda uma instituição religiosa. Então vou deixando aqui para você um forte abraço, um abraço carinhoso, graça e paz, ok? Um forte abraço.